Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos, o programa que descomplica os temas mais importantes do cenário global de um jeito simples, fácil e direto. Antes de a gente começar, aquele lembrete de sempre. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito o nosso trabalho a chegar para mais gente. Bom, hoje o tema é quente. O BRICS começou, sei lá, como um simples acrônimo do mercado financeiro, uma sigla num relatório de banco, e hoje, de repente, se transformou num projeto político que, segundo muitos, desafia a ordem mundial. Totalmente. E com a entrada de novos membros, a gente vê discursos cada vez mais fortes contra o dólar, ambições geopolíticas declaradas. O grupo passou a ser visto por alguns como uma possível alternativa real ao Ocidente. Ok, vamos analisar isso com calma. A grande questão que vai guiar a nossa conversa de hoje é a seguinte: o BRICS ampliado é um bloco de fato coeso com um futuro em comum? Ou é só, tipo, uma coalizão circunstancial de países com interesses bem diferentes? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, ou de yuans, talvez? Boa. Então, para a gente entender o que está em jogo, primeiro a gente precisa definir o que é o BRICS hoje. Originalmente era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas isso nunca foi uma aliança formal, como a OTAN, certo? Exatamente, é um ponto fundamental. Não existe um tratado de defesa mútua, não há um mercado comum como na União Europeia, nem uma coordenação diplomática obrigatória. O que houve, e isso ficou bem claro na última década, foi um aumento do que a gente pode chamar de densidade política do grupo. E essa densidade política veio de onde? Ela foi impulsionada principalmente por dois fatores bem claros: o avanço da China como superpotência e o isolamento crescente da Rússia no cenário internacional. Faz todo sentido. E aí veio a recente ampliação com países do Oriente Médio, África. Isso muda completamente a cara do grupo, né? Muda tudo. Ele deixa de ser primariamente um clube de economias emergentes para se tornar algo abertamente mais estratégico, mais geopolítico. Tá, então a pergunta óbvia é: por que essa expansão agora? Por que nesse momento específico da história? O contexto é a chave para entender tudo. O que é fascinante aqui é que o crescimento do BRICS acontece, não por acaso, em meio a uma clara erosão da ordem liberal internacional. Aquela ordem que dominou o mundo todo depois do fim da Guerra Fria. E essa erosão a gente vê em toda parte. Sim, sanções econômicas usadas como arma, guerras na Europa, disputas tecnológicas ferrenhas entre EU e China e, talvez o mais importante, o uso do dólar como uma ferramenta de pressão. Tudo isso criou um incentivo muito forte para que vários países buscassem alternativas. Do ponto de vista da teoria realista, aquela mais clássica das relações internacionais, isso é um movimento de manual. Estados buscando reduzir suas vulnerabilidades diante de uma potência hegemônica, que no caso são os Estados Unidos, é o chamado balancing. E a definição perfeita de balancing. Só que tem um detalhe crucial, um porém bem grande. Qual? Muitos desses membros, tanto os novos quanto os antigos, não compartilham valores democráticos ou visões de mundo. Pelo contrário. É uma mistura bem heterogênea. Muito. Eles compartilham interesses momentâneos. E isso nos leva a uma conclusão que, para mim, é central. O BRICS parece crescer muito mais por uma rejeição conjunta ao Ocidente do que por uma adesão real a um projeto comum e bem definido. É uma aliança do contra, então. Contra o status quo. Exatamente. É mais claro contra o que eles são do que a favor do quê. E um dos temas que mais aparece nas cúpulas do BRICS, o grande estandarte dessa rejeição, é a tal da desdolarização, a ideia de abandonar o dólar nas transações internacionais. Sim, e é aí que a gente precisa separar o discurso da prática. Falar em desdolarização levanta uma questão muito importante sobre o que é real e o que é simbólico. O domínio do dólar não é só uma imposição política dos Estados Unidos. Ele se baseia em 3 pilares muito sólidos. Certo. Confiança, liquidez, qual seria o terceiro? Confiança institucional no sistema americano, liquidez gigantesca, ou seja, tem muito dólar e títulos americanos circulando, e o terceiro é a previsibilidade,
a força do sistema legal americano, a rule of law. E hoje, se a gente olhar, nenhuma moeda de um país do BRICS consegue reunir essas três condições ao mesmo tempo, né? Nenhuma. O yuan chinês não é totalmente conversível e falta confiança. A rúpia indiana não tem essa liquidez toda. O real, o rublo, enfrentam instabilidade. Então, o que esse discurso todo significa na prática? É só retórica? Do ponto de vista econômico, a fala sobre desdolarização é, hoje, mais simbólica do que operacional no curto e médio prazo. Funciona como um excelente instrumento de pressão política. Para sinalizar autonomia. Perfeito, é uma sinalização. Mas não funciona como uma alternativa real e imediata ao sistema financeiro atual. Aliás, se você que está ouvindo a gente, está acompanhando a análise até aqui, comente BRICS aí nos comentários para a gente saber que você está com a gente. Boa. Mas, voltando ao ponto, essa contradição entre o discurso e a prática me leva a pensar: onde o Brasil se encaixa nisso tudo? A nossa posição parece um tanto ambígua. É extremamente ambígua. E essa é a palavra exata. O Brasil não é um Estado revisionista que busca mudar a ordem global na marra, como a Rússia ou o Irã. Não tá no nosso histórico diplomático. Não tá. E a gente também não é uma potência sistêmica, capaz de ditar as regras do jogo, como a China. A gente não tem esse peso. Ao mesmo tempo, a gente vê o governo brasileiro usando o BRICS como uma plataforma diplomática alternativa, principalmente depois de períodos de mais tensão com os Estados Unidos ou com a Europa. Vira uma espécie de carta na manga. Exato. E é aí que está o risco estratégico para o Brasil. O risco é claro. A gente se transformar num coadjuvante de projetos que são liderados por outros. Especialmente pela China. Principalmente pela China. O perigo é a gente participar, dar nosso selo de aprovação sem obter ganhos concretos para nós. Entendi. Se a gente voltar para aquela ideia realista, alianças só fazem sentido se elas produzem ganhos claros de poder, de segurança ou de prosperidade. Exatamente. A pergunta que a diplomacia brasileira tem que se fazer o tempo todo é: quais são os ganhos reais e mensuráveis para o Brasil? Para além do discurso bonito de um mundo multipolar. O que a gente ganha com isso na prática? Fica parecendo que o limite entre usar o grupo como ferramenta e ser usado por ele é muito, muito tênue. É uma linha finíssima. E navegar por ela exige uma diplomacia extremamente habilidosa e, acima de tudo, pragmática. Certo. Então vamos tentar juntar todas as peças. Como as grandes teorias de relações internacionais ajudam a gente a entender o BRICS? De forma bem resumida. Para o realismo, como a gente falou, o BRICS é um instrumento de balanceamento de poder contra os Estados Unidos. Para o neorrealismo, a ascensão de um mundo multipolar meio que empurra as potências médias a buscar abrigo em coalizões flexíveis como esta. É quase uma necessidade estrutural. E tem a visão do construtivismo também. Sim. E para eles, o BRICS é também uma narrativa. É a construção de uma identidade alternativa ao Ocidente liberal. A ideia de que existem outros modelos possíveis. Exato. Outros caminhos que não necessariamente passam pela democracia liberal e pelo capitalismo de mercado nos moldes ocidentais. Mas o que fica muito interessante aqui é que nenhuma dessas teorias sustenta a ideia de que o grupo seja, hoje, um bloco integrado e coeso. Nenhuma. A definição mais precisa, se a gente juntar todas as fontes e análises, é a de uma coalizão de conveniência. E não uma comunidade estratégica. Com certeza não. Uma comunidade estratégica implica objetivos de longo prazo compartilhados, confiança mútua, e isso ainda não existe de forma sólida no BRICS. A rivalidade entre China e Índia, que são membros fundadores, é o maior exemplo disso, né? É o exemplo perfeito. Como você pode ser uma comunidade estratégica com dois membros que têm uma disputa de fronteira militarizada e uma rivalidade geopolítica gigantesca na Ásia? É muito difícil. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? O BRICS ampliado parece ser um reflexo perfeito do mundo como ele é hoje. Fragmentado, competitivo e bem estável. Exatamente. Não é ainda uma nova ordem internacional consolidada e pronta. É, antes de tudo, um sintoma muito claro do enfraquecimento da ordem antiga. E para o Brasil, o desafio fundamental é
é não confundir o discurso geopolítico, que é importante, com ganhos reais e tangíveis para o país. É saber separar o palco da realidade. Gostou dessa análise? A gente espera que sim, então não se esqueça de curtir e compartilhar este conteúdo. Assim, mais pessoas podem entender as dinâmicas do poder global que afetam a vida de todo mundo. E para encerrar, a gente deixa uma reflexão aqui no ar. Se o BRICS é mais um sintoma do que uma solução, qual seria o próximo passo para países como o Brasil na busca por autonomia em um mundo cada vez mais instável? Pense nisso. Este foi o Relações Internacionais em Minutos. Até a próxima.